se você sente inconsistência, oscilação na sua autovalorização, sabe aquela sensação de autoconfiança que vem quando você sabe o seu valor? Se você sente que essa autoestima ela sofre abalos com a opinião dos outros, com mudanças de comportamento que fazem você questionar se você ainda é amada, essa semana tá com energia que pode te ajudar, pode favorecer que você crie, que você desenvolva uma autoestima mais blindada, mais imune às oscilações externas, mais conectada à sua faceta divina mais elevada. Não é aquela autoestima que depende da validação dos outros, depende de likezinho, depende de estar aparecendo para você se sentir vista, para você se sentir amada, não. Nem uma autoestima baseada na moda, baseada no senso comum, é aquela autoestima que vem do cerne da sua alma, que você se ama mesmo se vendo inteiramente como você é. E eu vou te explicar como você pode aproveitar a energia do momento para desenvolver essa qualidade em você. Eu sou Juliana Maia, terapeuta transpessoal de formação, bruxa de alma, e o meu trabalho é te tornar cada vez mais forte, para você ser cada vez mais livre. Fica até o final porque eu ainda vou tirar a carta do tarô, que vai falar, vai trazer a mensagem do universo de como a gente pode se direcionar essa semana, essa guiança que vai ajudar a gente a aproveitar a energia dessa semana da maneira mais elevada. Gente, vou começar explicando o que é autoestima e depois eu vou dizer por que a energia desse momento ela tá diferenciada para quem está precisando dar uma levantada no astral, tá? Autoestima, gente, não tem a ver somente com estética. Não tem a ver somente com você atrair pessoas, né? Para você ser chamada de bonita, chamada de bem-sucedida. Não tem a ver com o que vem de fora. Porque a gente fundamenta muito a nossa autoestima na atualidade no olhar do outro. Então a gente se ama porque o outro valorizou a gente. A gente se ama porque tem alguém que ama a gente. A gente se ama porque estão achando a gente bonita, estão achando a gente inteligente, estão achando a gente interessante, rica, sei lá mais o quê, né? E daí a gente se ama. E o que acontece? Quando esse tipo de validação não vem, a gente deixa de se amar. Aí eu não estou sendo mais vista, eu não estou atraindo, eu não estou mais tendo a mesma projeção no ambiente de trabalho, a minha família não está mais me tratando da mesma maneira. E aí eu vou deixando de me amar, entendendo que eu não sou mais uma pessoa possível de ser amada, né? Isso não é autoestima. Uma autoestima que depende do que vem de fora não é uma autoestima verdadeira, porque ela tá suscetível aos altos e baixos de fora, né, do outro. A autoestima verdadeira, ela está centrada no fato de você ser expressão divina, de você ser manifestação. Então imagina o sol. Ah, o sol aqui na Terra é louvado, a gente vai assistir o pôr do sol, a gente vai assistir o nascer do sol, a gente fundamenta a nossa astrologia, onde está passando o sol e tudo mais, né? Mas tem milhares de outras estrelas no espaço que nunca foram vistas pelo ser humano. Você já pensou se essas estrelas dependessem da gente para serem importantes? Da gente dar um nome, botar um grupo lá de letras, né? NGC, não sei o que lá. Elas estão brilhando lá com o sistema delas, com os planetas delas, dando a vida, ou incinerando, ou o que elas estão fazendo, ou iluminando lá. Você precisa ser a sua própria estrela, né? O seu brilho não depende do outro estar vendo. Já pensou se a gente esquecesse do sol toda vez que a nuvem entrasse na frente e o sol não tem mais valor? Pronto, não é assim que funciona, né? Vendo a gente ou não vendo, estando a gente na moda ou não, porque corpo entra na moda, né? Há 200 anos atrás, as mulheres mais cheinhas eram as mulheres mais lindas que tinha. Agora a gente está atrás das mulheres esqueléticas. Daqui a pouco são as mulheres musculosas. Antes a sobrancelha é uma linha, daqui a pouco a sobrancelha é monocelha e tal. E aí você, de um dia para o outro, por causa de uma novela, você deixa de ser bonita para ser feia. É assim, né? Quando é externo. E a gente não pode fundamentar a nossa autoestima nesses altos e baixos. A nossa autoestima, ela está no cerne, no fato da gente ser expressão divina, da gente ser criação, da gente estar viva, da gente ser produtiva no mundo, da gente exteriorizar a nossa criatividade
e gostar do que a gente está fazendo e achar legal e sentir o nosso valor. Então, assim, você se sente uma pessoa legal? Você acha que você é uma pessoa justa? Uma pessoa boa? Você acha que você usa bem a sua inteligência? Você acha que você colabora para o planeta, para o desenvolvimento do planeta, para o desenvolvimento do seu círculo social? Mas não é o que o outro diz só, não. É o que você sente. Porque você sabe o seu potencial e você sente se você está exteriorizando ele ou não. Aí vamos supor que a sua resposta para algumas dessas perguntas seja não. Não, Ju. Não sinto que eu estou exteriorizando todo o meu potencial. Não sinto que eu estou sendo honesta com a minha verdadeira capacidade. Eu não sinto que o lugar onde eu trabalho deixa eu exercitar os meus valores espirituais, os meus valores morais. Eu sinto que eu estou traindo os meus valores. Algo precisa ser transformado. Porque você não vai conseguir se amar verdadeiramente se você estiver desalinhada com seus propósitos de alma. Tem hora que você está alinhada com os propósitos do meio, e nem sempre os valores do meio são elevados, e desalinhada com os propósitos da sua alma. E tem hora que você está alinhada com os propósitos da sua alma, e você dorme, bota sua cabeça no travesseiro e você sente, cara, que dia massa. Eu realmente fiz tudo que eu podia fazer. Ah, eu fiz tudo que eu devia fazer? Talvez não. Talvez você não tenha tido recurso, talvez você não tenha tido tempo hábil, mas você fez tudo que você podia e você sente no seu coração que você fez a sua parte. Nesse momento, você sente que tem um amor ali, real. Cara, se eu tivesse tido mais oportunidade, eu teria feito mais, porque eu realmente me dediquei nesse momento. Uau, eu realmente estudei e agora eu estou exercitando a minha inteligência da maneira mais elevada. Poxa, eu dei limite em tal situação, tal pessoa ficou chateada, mas eu dei limite porque eu sei que o que eu estava fazendo ali era o mais certo, era o mais correto. E agora eu estou em paz com a minha consciência. É diferente. Tem hora que as pessoas não vão validar o que você está fazendo porque não é interessante para elas. Tem hora que o que você está fazendo é retrô, é fora do que o meio considera chique, considera elegante, considera próspero, mas é o que você se sente feliz, você sente que está bem, você se sente saudável ali. E a partir daquele estado de saúde, você sente que você está flexível, generosa, buscando fazer cada vez melhor e ao mesmo tempo está saudável porque não está se sobrecarregando. Está percebendo as nuances? Me conta aí embaixo se você se sente em paz com a pessoa que você está expressando hoje no mundo. Ou se você sente que você está limitada, que você podia tá fazendo mais, ou que está sobrecarregada e podia estar fazendo menos, mas não consegue porque está ansiosa com a aprovação do outro. Para eu saber se a gente está alinhada aí com o céu, tá bom? Então, assim, a autoestima verdadeira, ela está fundamentada no verdadeiro anseio da sua alma. E na hora que você não está conseguindo se amar, não por causa da opinião dos outros, mas porque você, em contato com a sua consciência mais elevada, sabe que você podia ser melhor, você precisa organizar isso. Você precisa fazer as transformações no seu cotidiano, né, que vão possibilitar que você seja a pessoa que você pode ser, que você brilhe a luz que você tem para brilhar, que é esse o nosso papel, né? Não é bater palma pro outro nem ficar correndo atrás da palma do outro. É ser quem a gente realmente pode ser, em paz com a nossa essência, com o nosso ser e com o nosso coração. E aí, sobre o céu, né? Por que esse momento ele favorece isso? Quem assistiu o último vídeo, que foi há 15 dias atrás, na Lua Nova, né? Porque eu pulei semana passada, eu estava dando atenção a algumas situações pessoais aqui, familiares. Quem viu que a gente virou essa Lua Nova, então esse período de 28 a 29 dias da alunação ariana, né? Que a Lua virou nova em Áries, está trabalhando a autoafirmação, o processo de individuação, de você fortalecer sua individualidade e você bancar, ser você a despeito das circunstâncias, tá? É isso que a gente está trabalhando, a temática desses 29 dias, vamos dizer assim. E aí a gente teve uma lua crescente que virou crescente na quinta ou sexta-feira, se eu não me engano, né, no dia 23. Ela virou crescente em Leão, que também é um signo de fogo e vai falar muito do brilho pessoal. Só que o brilho pessoal de Áries, ele é mais indivíduo. E Leão é na hora que a gente exterioriza esse brilho para o mundo. Na outra
No outro vídeo que eu fiz para vocês, eu falei, gente, não é mais hora de ficar se rendendo ao mimimi. O que precisa ser mudado, o que precisa ser feito para você ser quem você é e realizar os seus sonhos, não adianta mais você querer que caia do céu. Você tem que, sabe, arregaçar as mangas e fazer, né? E agora, quando a gente chega nessa lua crescente, é assim, tá, você fez o trabalho interno, pessoal, para você dar conta de exteriorizar, de colocar a sua voz no mundo e dizer, eu sou isso. Essa é quem eu sou. E eu vou defender o meu jeito de ser. E é com esse jeito de ser que eu vou prosperar, que eu vou atrair, que eu vou brilhar. Eu não vou mais me vender. Eu não vou mais me reprimir. Eu não vou mais me diminuir para poder ser aceita pelo todo. Ao contrário, eu vou entender a minha potência, me fortalecer para que a partir dessa potência, do transbordar dessa potência, eu consiga beneficiar o mundo. Não é me negando, não é me traindo que eu vou beneficiar o mundo, que eu vou me tornar grande. É ao contrário, é me valorizando e me fortalecendo e entendendo as minhas potências que eu vou entender a melhor forma de colocá-las à disposição do planeta, à disposição da sociedade e brilhar com esse valor. Então a gente teve essa virada de lua crescente, né, no dia 23, hoje é dia 27 que eu estou gravando esse vídeo, e a gente virou, né, o quarto crescente nessa vibração de fortalecer a individualidade a tal ponto que a gente consiga trazer esse individual para o coletivo. Só que a vibração leonina tem um outro aspecto, que quando ela não está madura, a gente fica querendo palminha, a gente fica querendo validação. E a gente se perde dos nossos valores, da nossa essência, para procurar saber o que o outro quer para que a gente faça para ser agradável, né? Então, vamos supor que a pessoa consegue um cargo de liderança, não tem uma autoestima forte o suficiente para poder trazer o que ela sabe, que ela tem a competência para aquele setor ali, e começa a ficar escutando um e outro porque quer agradar o grupo de funcionários. Ou, né, ela sabe o que é certo para a equipe dela, mas porque ela quer agradar os chefes, ela termina se tornando uma bruaca, uma pessoa malvada, com a equipe que ajudou ela a subir, né? E aí trai os próprios valores. Então, assim, essa coisa do ego inflado, do ego frágil, do ego infantilizado, que não aceita rejeição nunca, é a parte sombria da potência desse momento. Então, fiquem atentas a se você está agindo de acordo com a sua essência, com seus valores mais elevados, ou se você está fazendo qualquer coisa por um like. Né? E aí fazer qualquer coisa por um like não é só na rede social, né? Às vezes a gente faz isso na vida. A gente ri de piada misógina, a gente ri de piada gordofóbica, a gente não admite que a gente gosta de uma determinada pessoa que é impopular. A gente não defende os nossos valores em situações que você vê que o seu valor ele é diferente dos outros. Às vezes a gente faz esse tipo de coisa para ser aceito. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente tem um ego mais infantilizado. E aí, gente, o que acontece? Quando chegar na sexta-feira dessa semana, dia 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, feriado, né? Então fiquem atentas aí que vai ter uma linda lua cheia no signo de Escorpião. Olha que legal, a gente veio de 2 semanas de elemento fogo, agora a gente vai transitar na água e por último a gente mingua no elemento ar, mas aí é um outro assunto, né? Mas só para vocês entenderem o que está acontecendo. A gente conectou com o nosso verdadeiro desejo pessoal. Fortalece no nível pessoal para poder brilhar no nível coletivo. E começa um movimento nesse sentido. Mas quando a lua fica cheia, vai ter um questionamento de botar luz nas suas verdades mais profundas. Então, quem entrar nesse movimento de exteriorização, de fortalecimento da autoestima fundamentado nas bases erradas, num processo de negação, vai tomar na cara quando chegar a lua cheia. Por quê? Porque ela vai botar luz em tudo que você é, na superfície e nas profundezas, que é o caso de Escorpião. A energia escorpiana é uma energia espiritual fortíssima. É uma energia boa para você co-criar magia. Então, assim, trabalho de magia, gente, na próxima sexta-feira tá bom.
E quando eu digo trabalho de magia, o que é que eu incentivo que vocês façam? Façam contato com a deusa que existe dentro de você, com a sua essência espiritual. Tá bom para desenvolver sua intuição. Para quê? Para fazer fofoca da vida dos outros? Para descobrir se o parceiro ou a parceira está traindo? Não, para você se comunicar com seus guias, para você intuir o seu caminho. Lembrem que a gente está num processo de individuação, de fortalecimento pessoal. Aumente o seu poder espiritual para que você não caia no menor soprinho da vida, para que você tenha resiliência, para que você tenha coragem, para que você sinta o seu suporte espiritual diante das adversidades, para que você tenha o seu campo blindado diante da energia pesada que está aí, planetária agora, com todas as guerras que estão acontecendo. É para isso que serve a magia numa lua escorpião. Só que ela vai trazer um aspecto psicológico que ele é um pouco desafiador. Por quê? Se você tiver uma vaidade inflada por fora, mas que por baixo a base é uma autoestima fraca, vai aparecer suas inseguranças na hora que as emoções ficarem infladas com a lua cheia em escorpião. Se você atropelou traumas, não curou traumas e fez um crescimento por fora, mas por dentro você tem uma série de inseguranças, pode ser que essas inseguranças apareçam nessa lua cheia em escorpião. Ah, Ju, é para me castigar? Não, amor. É para você curar. Tudo que acontece energeticamente de maneira universal é para trazer progresso e evolução. Não é para castigar ninguém. Eu não acredito em castigo. Na última tirada de carta a gente tirou a carta do diabo. Lembra aí o que eu falei para vocês, né? Da gente trabalhar os nossos vícios e as nossas crenças de não merecimento, não foi? Nada de castigo. Agora, o que você vibra quando você, no fundo, sente culpa em crescer? O que você vibra quando você cresce pisando na cabeça dos outros? Né? Porque uma coisa, tem a pessoa que sente culpa, porque ela tem a crença limitante de que ser grande é ser mal, então ela sente culpa em crescer, mas tem a pessoa que está aprontando mesmo. Que realmente está vendendo a alma praticamente para crescer, para ser vista, para poder ser atraente, ou o que é, né? O que você vibra quando você abre mão da sua saúde para ter um padrão estético que a sociedade diz que é o bom e poder ser vista? Você está traindo suas células, você está traindo seu corpo e você está pisoteando sua saúde, comendo mal, fazendo excesso de procedimento estético. E aí? Qual é a vibração disso? Então, quando a lua cheia em escorpião brilhar, ela vai botar luz no que está nas sombras. E aí aquilo ali que você está lá no alto se achando, é a hora que você cai de lá do céu. Entendeu? Então assim, cresçam, movimentem essa onda de crescimento, de autoestima, de fortalecimento com verdade. Ai, Ju, mas assim, poxa, então eu vou pegar essa energia de fogo, de lua crescente, de movimento, eu vou ter que olhar para essas coisas. Pega essa energia de coragem e vai trabalhar os temas que não foram trabalhados. Você está querendo prosperar? Está querendo ficar famosa? Está querendo ter destaque? Né? Tem mais leoninos assim? Pá, faz isso em paralelo com o trabalho pessoal de fortalecimento profundo. Por que a minha autoestima não está boa o suficiente agora? Do que eu tenho medo? Do que eu sinto culpa? Onde foi que eu não me perdoei? Entendeu? Quais são os traumas que me puxam para trás? Então, recentemente eu estava atendendo uma pessoa que estava com as questões profissionais. E as questões profissionais dela têm muito fundamento no que ela ouviu da família dela quando era criança. Aliás, isso aí, gente, é o feijão com arroz de terapia, tá? Pessoas que estão com questões profissionais porque cresceram ouvindo que era pequeno, que não fazia nada direito, né? Sendo comparado com o irmão, com o primo, e se sentindo culpada quando cresce, porque mesmo quando cresce, os pais vêm e dizem que deu trabalho, né? Porque tem um jeito específico de obediência. Então, se não obedecer, se não prosperar de um jeito específico, é rejeitado pela família. Então, assim, aí a pessoa quer crescer. Não é o caso dessa pessoa, porque essa pessoa está em terapia, efetivamente, né? Mas uma pessoa com uma situação como essa, que quer crescer sem olhar para essas questões, ela não consegue. Os traumas delas, as vozes dela, ficam ali ecoando. E às vezes os pais, os irmãos, a família não tá nem falando mais nada.
é só a voz desses personagens dentro dela, que não perdoam ela pela autenticidade dela, que não perdoam ela por ter escolhido um caminho diferente da família. E aí ela fica se limitando. Agora não é nem o outro, às vezes o pai, a mãe já faleceu. E ela continua se comportando como se estivesse recebendo as mesmas limitações da infância e da adolescência. Isso é só para ilustrar. Gente, isso é muito usual, tá? Me conta aí, se vocês passam por esse tipo de situação. Até eu já passei por esse tipo de situação. Então, esse é o tipo de coisa que é importante você limpar as crenças, perdoar o passado. Lembrando que perdoar não é esquecer, é ficar só com a essência do aprendizado, mas aquela carga de repetição, aquela reação emocional excessiva que faz você ficar repetindo as mesmas experiências, para você sustar isso, você tem que fazer o tratamento necessário, o processo de cura, sabe? Então, movimentem o crescimento nessa lua crescente. Tá favorável para você se amar sim, para você brilhar sim, mas com verdade. E aí, na lua cheia, não sei se eu vou confiar que eu vou conseguir fazer o próximo vídeo. E eu vou falar mais com vocês sobre essa coisa do alto amor. Ou quem sabe eu faço um vídeo de papo libertador falando do alto amor, né? Do alto amor incondicional. Quem sabe? Vamos ver, né? Ultimamente tá assim, vamos ver. Vamos deixar fluir. Mas então assim, esse alto amor, que ele não precisa você mentir para você mesma, você fingir ser algo que você não é. Não precisa que você feche os olhos para suas feridas para existir. É o amor que vê as feridas, que vê o passado, que reconhece as responsabilidades, as vulnerabilidades, que reconhece o trabalho que precisa ser feito de desenvolvimento e se ama mesmo assim. Eu tenho essas dificuldades, mas essas dores também me trouxeram tais e tais potências. Fala no nível pessoal mesmo. Eu sou uma pessoa empática como eu sou, porque eu fui uma menina negra em bairro branco e passei por bullying, fui chamada de 4 olhos, fui chamada de gordinha, tive puberdade precoce, então eu cresci mais que todo mundo. É por isso que eu tenho o nível de empatia que eu tenho hoje. Eu não sei se eu teria esse nível de empatia se eu não tivesse essa história. Essa história me impediu de prosperar por muito tempo? Sim. Me impediu de me relacionar de maneira saudável por muito tempo? Sim. Me deu ansiedade? Sim. O que é que eu fiz? Curei para que essa história se tornasse uma fonte de empatia, de identificação com as pessoas que eu atendo, uma escuta atenta, né? Compaixão, intuição, porque como eu fiquei muito ligada por causa do bullying, eu aprendi a ler o outro, a mapear as pessoas para antecipar qualquer agressão. Então, isso se tornou intuição. Depois que eu limpei a carga de ferida. Com a carga de ferida você não consegue usar o benefício. Hoje eu sou grata pela minha história. Não fui sempre grata. Por muito tempo me machucou e me fez chorar. Hoje eu sou grata pela minha história e eu entendo o treinamento que eu recebi. É muito bom, gente. Vale muito o investimento de tempo, de dedicação, para você fazer esse processo de cura. Porque depois que você passa por ele, dificilmente uma coisa te derruba. Não é qualquer coisa que vem te derrubar. Então, quando eu digo, gente, na hora que a lua brilhar sobre tudo o que você é, que ela brilhar em você inteira, escorpião, poder e dor, lado a lado, sombra e luz, lado a lado, você vai ter coragem de ver o que a lua vai iluminar? Ou você vai querer sair do pedestal que essa força leonina te colocou e se esconder? Você vai ficar ou vai correr porque você está integrada? E agora, esse poder não é só mais o poder do palco, é o poder espiritual, cara. Brilhando ali para você usar. Será que você está pronta para essa qualidade de brilho? Porque ele vai vir na sexta-feira. Tá com a lua cheia em escorpião. Para quem tiver atento ou atenta para ver. Para quem estiver fugindo, pode ser um momento difícil de ver verdades amargas, internas, de lutar e fazer birra com o poder, de querer usar o poder sem poder ainda, né? Porque não houve a superação necessária, de culpar os outros, de ter rancor da vida, porque não conseguiu superar a própria história. Não queiram vivenciar isso. Vamos antecipar? Vamos antecipar o trabalho interno?
Vou tirar nossa carta para ver o que o universo vai guiar a gente a respeito disso aí, tá bom? Hoje eu tô trabalhando com maiores e menores, né? Arcanos maiores e menores, porque a gente não tá nem em portal, nem virada de lua, né? De lunação. Hoje é só a semana normal mesmo. Vamos lá. É isso aí. A carta do eremita tá mandando a gente dar uma silenciada e olhar para dentro. É muito interessante sair a carta da eremita dentro de uma semana de lua crescente. Porque fala de um fogo que brilha dentro. Fala de você ter uma valorização, de você ter um brilho que não é para o outro, é para você. Esse leão dessa semana é como é que eu me sinto brilhante? Eu, na minha faceta mais elevada, como é que eu valorizo o meu brilho? Então o eremita vai convidar a gente a sair um pouco do que o outro acha de mim, do jeito que o outro vai enxergar meu brilho, isolar um pouco as luzes da cidade, o barulho externo, me recolher para eu identificar a minha própria luz antes de voltar para brilhar. O trabalho essa semana é entender e valorizar a própria luz, sozinha, em silêncio, antes de compartilhar a luz com o mundo. Coisa linda, perfeição, tá? Tudo a ver com o que a gente estava conversando. Então não se enganem com a semana de lua crescente é estardalhaço, a lua cheia tá bonitinha, escorpião te esperando. Tem que fazer o trabalho de internalização. É a luz interna da verdade. Não é a luz externa artificial. É a luz interna da verdade pessoal, que muitas vezes a gente só consegue enxergar quando a gente silencia um pouco o externo. Tem horas que as pessoas, né, as minhas mentoradas ou clientes de terapia estão num momento assim, que elas já sabem que elas não querem ser, elas já sabem quem não são, mas ainda não entenderam quem elas querem ser e quem elas realmente são. Esse é um momento que você tem que, silenciar para o mundo. Não precisa dizer para ninguém nada nesse aspecto. É você ficar quietinha, meditar e sentir. O que eu realmente quero? O que eu realmente valorizo no fundo do meu chakra cardíaco, no fundo do meu coração? O que realmente faz minha alma cantar? E que eu me sinto alinhada com o universo, com o movimento de todos os seres, com o movimento de todas as coisas. E aí sim eu sinto que eu estou brilhando. Talvez fulano, cicrano, beltrano não ache que eu estou brilhando, mas eu sinto. É um brilho que você sente. Que você diz, cara, é isso. Eu tenho que fazer isso crescer. Eu tenho que fortalecer. Eu tenho que proteger essa luz. Percebe? A luzinha dentro do candeeiro aqui, ó. Protegidinha. Para não vir qualquer vento e apagar. Ele também vai para um lugar escuro e alto. Para quê? Para que ele consiga ver mesmo a luz mais sutil. Então, mesmo, principalmente se você não tiver muita clareza ainda de quem é essa voz divina dentro de você, aí é que você precisa diminuir as interferências e oferecer um espaço regular de escuta a quem você é, o que você sente. Eu vou repetir esse exercício para vocês. Silencie um pouco e escuta a sua verdade emocional. Se habitua a se escutar sem julgar. O que você vai fazer com essa informação é outra coisa, né? E aí depois que você sai do nível emocional, você vai para o nível intuitivo, a escutar essa voz dentro de você, dizendo, vá por ali, seu caminho é esse aqui. Ai, quando chega nesse nível é tão bom, é tão bonito. Porque, gente, eu vou dizer, viu? Não é porque eu sou terapeuta que eu não passo por umas temporadas de furacão, não, eu passo também. Mas hoje em dia é muito diferente. Antigamente eu achava que eu ia me perder. Agora eu faço, não, olha, eu tô confusa agora por causa dessa situação, mas eu sei qual é o meu caminho. Eu sei, eu só preciso me acalmar e me organizar, porque o caminho tá aqui, ó. Eu sei qual é ele, tá? E eu desejo que vocês cheguem nesse nível de
de paz consigo mesma e paz com Deus. Tá bom? Gostaram? Sentiu que te ajudou? Compartilha com outras pessoas que precisam fortalecer a autoestima, entender o que é autoestima. Vocês viram? Acho que no filme a borboleta passou aqui na frente do vídeo, né? Entender e fortalecer a própria autoestima, tá? Pessoas brilhantes que só estão precisando dessa forcinha. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, isso ajuda. A curtida, o comentário de vocês, o compartilhamento de vocês ajuda que o canal cresça e que mais e mais pessoas, mais e mais mulheres sejam fortalecidas por essa qualidade de mensagem, tá bom? Boa semana para vocês e até a próxima!